Ei, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender um método muito legal, fácil e rápido de se calcular MMC. Ué, professora, a gente já aprendeu o MDC. E o que será esse MMC? O MMC significa mínimo múltiplo comum. Mínimo vem da palavra menor. Então, a gente agora vai aprender a calcular o menor número que seja divisível por dois ou outros números, beleza? Então, ó, muita atenção aqui nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, muita atenção para você depois conseguir solucionar todos os exercícios com facilidade. Vem comigo! Primeiro, nós temos que entender o que é mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC. Já adianto a vocês que não é a mesma coisa que MDC, tudo bem? Você calcular, encontrar o mínimo, ou seja, mínimo quer dizer menor. Múltiplo comum de dois ou mais números é você pensar qual o menor número possível que seja divisível pelos valores dados. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, qual é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10? Por que a resposta é 10? Porque quando a gente pensa em MMC, você está pensando o seguinte, qual é o menor número possível que eu consigo dividir por 5 e por 10 ao mesmo tempo? É diferente do MDC. Se eu estivesse falando qual o MDC de 5 e de 10, eu estaria falando qual é o menor divisor desses dois números. MMC e MDC são coisas diferentes, tá? MMC que significa menor múltiplo, ou seja, o menor divisível possível entre esses dois números. Qual é o menor número possível que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 5 e por 10? É o 10. O 10 é o menor número que eu consigo dividir por 5 e o menor número que eu consigo dividir por 10 ao mesmo tempo. Esse que é o conceito de MMC. Eu vou mostrar para vocês duas formas de se calcular o MMC, que é a forma fatorando separadamente os números e depois eu vou mostrar fatorando os números ao mesmo tempo. O método é o mesmo do MDC, o que vai mudar é só lá no finalzinho, mas a fatoração ela vai acontecer da mesma forma. Então, fazendo separadamente, eu quero saber o MMC de 4, de 6 e de 8. Então, eu vou fatorar separadamente o 4, o 6 e o 8. Começando com o 4. O 4 é par, divide por 2 dá 2, 2 divide por 2 dá 1. Qual a forma fatorada do 4? 2 ao quadrado, porque o 2 apareceu duas vezes. Agora, eu vou fatorar o 6. 6 é par, divide por 2 dá 3, o 3 é primo, divide por ele mesmo 3 dá 1. Qual a forma fatorada do 6? 2 vezes 3, ok? Agora, o 8. O 8 é par, divide por 2 dá 4, o 4 é par de novo, divide por 2 de novo dá 2 e o 2 divide por 2 dá 1. Qual a forma fatorada do 8? O 2, 3 vezes, ó, 2 ao cubo, apareceu ele 3 vezes, ok? Depois que eu escrevi a forma fatorada dos três números, o que eu faço? A gente vai multiplicar os divisores primos comuns e não comuns. O que significa isso? Eu vou multiplicar os fatores que apareceram para todos e também os que não apareceram para todos. Observa o seguinte, o fator 2, ele apareceu para os três números, certo? Na forma fatorada dos três números. Então, eu vou multiplicar ele. Só que eu tenho 2 ao quadrado, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 3. Quem eu pego? Para o MMC, você pega o de maior expoente. O 2 que tem maior expoente é o com ao cubo, por isso que eu escolhi o 2 ao cubo, ok? E multiplico também pelos fatores que não apareceram nas três fatorações. Ó, aqui não apareceu o vezes 3 e nem aqui apareceu o vezes 3, só apareceu na fatoração do 6. Mas aqui eu repito, eu coloco também quem não apareceu para todo mundo. Essa é a diferença na hora de calcular o MMC e o MDC. Se fosse MDC, eu só ia poder multiplicar o fator que apareceu para todo mundo.
ok? Só poderia multiplicar o 2 e com o menor expoente, seria 2. Mas no MMC, eu multiplico aquele fator que apareceu para todo mundo, que no caso é o 2, e eu pego de maior expoente, 2 ao cubo, e também multiplico os fatores que não apareceram para os 3 números ao mesmo tempo, que no caso é o 3. Observaram? Eu peguei todo mundo. Só que o 2, eu não vou colocar ele aqui 3 vezes, certo? Eu só coloco com o seu maior expoente. Resolvendo essa expressão, 2 ao cubo dá 8, e 8 vezes 3 dá quanto? 24. Ou seja, o menor múltiplo comum de 4, de 6 e de 8 é o 24. O que isso significa? Que o menor número possível que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 4, por 6 e por 8 é o 24. Ah, professora, eu acho essa forma de fatorar separadamente muito complicada. Realmente, eu vou mostrar para vocês a forma simultânea, ou seja, quando a gente fatora todo mundo de uma única vez, que é muito mais fácil de resolver. Então, presta atenção agora que você vai ver que é mamão com açúcar. Então, agora eu vou mostrar para vocês a forma de fatorar simultaneamente. O que significa simultaneamente? Quando eu fatoro os 3 números ao mesmo tempo, que é muito mais fácil de resolver. Então, a mesma pergunta, qual é o MMC de 4, de 6 e 8? A gente viu na forma separada que dá 24, então aqui também tem que dar 24, beleza? Como é que eu começo isso, professora? Eu coloco os 3 números de uma única vez e vou fatorar todos eles juntinhos, igual a gente aprendeu lá no MDC. 4, 6 e 8, ó, tem número par aqui na primeira linha, então começo a dividir por 2, certo? 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Na segunda linha tem número par ainda? Tem, o 2 é par e o 4 é par, então continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, o 3 não é par, não divide por 2, repete, e 4 dividido por 2, 2. Nessa terceira linha ainda tem número par, o 2 é par, então eu continuo no divisor 2. Esse 1 eu repito, o 3 eu repito, e 2 dividido por 2, 1. Agora, nessa quarta linha da fatoração, não tem mais número par, tá? Só dá o divisor 3. Coloco o divisor 3 aqui, todo mundo deu 1. Acabei a fatoração. Até aqui é tudo igual com o MDC, beleza? O que muda é no final. No MDC, a gente só iria multiplicar os divisores que dividiram os 3 números ao mesmo tempo. Já no MMC, você vai multiplicar todos os divisores. Entenderam? Então, a diferença é essa. No cálculo do MMC, a gente multiplica todos os divisores. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. E 8 vezes 3, que dá quanto? 24. Ó, fiz com a forma fatorada. A forma fatorada de 4, 6 e 8 ao mesmo tempo foi 2 ao cubo, porque apareceu 3 vezes, vezes o 3. 2 ao cubo é 8 e 8 vezes 3, 24. Então, o menor número possível que eu posso dividir ao mesmo tempo por 4, por 6 e por 8 é o 24. Bem facinho, não é, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. A gente vai utilizar, geralmente, sempre eu vou utilizar com vocês, a forma prática, que é essa forma de fatorar todo mundo junto. Só não vou fazer isso se o exercício falar que é para fatorar separado, beleza? Se o exercício falar que não falar nada, a gente vai fatorar todo mundo junto, que é muito mais fácil e muito mais rápido. Então, eu quero saber o MMC de 20, de 24 e de 50. O que eu vou fazer? Fatorar os 3 ao mesmo tempo. Então, coloco aqui, ó, 20, 24 e 50. Começo a fatorar. Tem número par, então começo a fatorar, dividir por 2, beleza? Dividir por 2 é pensar na metade. Qual a metade de 20? 10. Qual a metade de 24? 12. Qual a metade de 50? 25. Tem número par na segunda linha ainda? Tem, professor, o 10 e o 12. Então, continua com o divisor 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. O 25 não é par, não divide por 2, repete. Ó, o 6 aqui na terceira linha ainda é par, então continua no divisor 2.
O 5 não é par, não divide por 2, repete. O 6 dividido por 2 dá 3. E o 25 não é par, não divide por 2, repete. Agora, eu não tenho mais aqui nessa quarta linha número par. Então, eu não vou mais dividir por 2. Mas tem número que divide pelo 3, que é o próprio 3. O 5 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 dá 1. E 25 também não divide por 3, repete. O próximo divisor agora aqui que vai aparecer pra gente é o divisor 5, beleza? 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 aqui repete. E 25 dividido por 5 dá 5. Para finalizar, divisor 5 de novo. Tudo dá 1. Pronto, professora, acabei a fatoração dos 3 números. Beleza. O que eu faço agora para MMC? MMC, não é MDC. Para o MMC, você vai multiplicar todos esses divisores aqui, ó. Todos, ok? Essa é a diferença do MMC para o MDC. No MMC, vamos multiplicar todos, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 5, 120, e 120 vezes 5 vai dar 600. Professor, eu não consigo fazer essas divisões todas de cabeça. Não tem problema, você vai fazendo no seu rascunho. O importante é você entender que, quando fala de MMC, você vai multiplicar todos os divisores, ok? Se a gente fosse fazer isso com a forma fatorada, como é que ficaria? Ó, MMC vai ser igual. O 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo. Vezes. O 3 apareceu só uma vez. Repete o 3 aqui. E o 5 apareceu 2 vezes, 5 ao quadrado. Quando você resolver essa expressão, você vai achar exatamente quem? 600. Tá? Fica mais fácil logo fazer aqui de uma vez, mas se você quiser fazer escrevendo a forma fatorada, não tem problema. 2 ao cubo dá 8, 5 ao quadrado dá 25. Quando você multiplicar 8 vezes 3 vai dar 24, e 24 vezes 25 você vai achar os 600. Muito fácil, né, pessoal? Vamos embora para mais um exemplo. Nesse exemplo da letra B, pessoal, ele está perguntando o enunciado para você calcular o MMC e também o MDC, as duas coisas de 24, de 60 e de 72. Professora, como é que eu vou fazer isso? Tá querendo me deixar doida? Gente, é muito fácil. Vamos fatorar esses 3 números de uma única vez. Professora, eu vou precisar fatorar 2 vezes? Uma vez para o MMC e outra vez para o MDC? Não, pessoal. Você vai fatorar só uma vez e vai ver que você vai conseguir achar as duas coisas também. Esse é o segredo. Quando eu fatoro os 3 números de uma vez, eu consigo calcular o MMC e o MDC também. Tudo de uma vez. Então, bora comigo. Vou colocar aqui, ó, 24, 60 e 72. Primeira coisa é fatorar. Tem número par aqui? Tem. Então, a gente começa essa fatoração dividindo por 2. Acompanha comigo. Dividir por 2 é você pensar em quê? Na metade. Qual a metade de 24? 12. Qual a metade de 60? 30. E a metade de 72 é 36. Tem número par ainda? Continua com divisor 2. Metade de 12 é 6. Metade de 30 é 15, metade de 36 é 18. Tem número par aqui ainda, o 6 e o 18, então continua com o divisor 2. Metade de 6 é 3, o 15 não é par, não divide por 2, você repete. Metade de 18 é 9. Ixi, professor, agora não tem mais número par, não. Então, a gente não vai dividir por 2. Só que tem número aqui que divide por 3. Na verdade, os 3 números dividem por 3. Vamos embora dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E 9 dividido por 3 dá 3. Opa, esse 3 aqui ainda divide por 3. O 1 repete. O 5 não divide por 3, repete também. E 3 dividido por 3, 1. Para finalizar, falta colocar o divisor 5.
e tudo aqui, ó, na última linha fica 1. Pronto, professora, terminei de fatorar. O que eu faço agora? Bom, vamos com calma. Vamos primeiro calcular o MDC. Como é que eu faço para calcular o MDC depois que eu já fatorei? A gente viu isso lá na aula passada, não foi? Então, o MDC a gente faz o seguinte, tem que marcar aqui os divisores que serviram para os 3 números ao mesmo tempo. Esse primeiro divisor 2 serviu para os 3 números ao mesmo tempo? Sim, vamos marcar ele. Esse segundo divisor 2 serviu para os 3 números ao mesmo tempo? Sim, vamos marcar ele também. Esse terceiro divisor 2 não serviu para o 15, porque eu tive que repetir ele aqui, então não marco ele. Esse primeiro divisor 3, ó, dividiu os 3 números ao mesmo tempo, então eu vou marcar ele. Esse segundo divisor 3 não serviu nem para o 5 e nem para o 1, não marco. E esse último divisor aqui, que é o 5, não serviu nem para o 1, nem para o 1, ok? Só para o 5 mesmo, então também não marco. Então, o meu MDC vai ser multiplicar só os divisores comuns, ou seja, aqueles que eu marquei. Vai ficar o seguinte, 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que dá isso? 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o maior divisor possível de 24, de 60 e de 72 é o 12. Vamos colocar aqui em destaque, eu achei o meu MDC. E agora, professora, como é que eu vou fazer para achar o meu MMC? Gente, quando é MMC, você multiplica todos os divisores que apareceram. Todo mundo. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Professora, se eu quiser colocar... Como 2 apareceu 3 vezes, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5, pode? Pode. E aqui no MDC, ó, o 2 aqui 2 vezes, posso colocar 2 ao quadrado? Também pode, sem problema nenhum, tá bom? Vamos calcular essa multiplicação, então. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 vezes 3, não sei de cabeça, hein? O que a gente faz? Multiplica no rascunho, ó. 24 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1, ó, 7, deu 72. E agora 72 vezes 5. Não sei de cabeça, vem aqui no rascunho e multiplica. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 7 dá 35, 35 mais 1, 36. Olha o meu MMC aí, ó, 360. Ou seja, o menor número possível que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 24, por 60 e por 72 é o 360. Consegui, fatorando só uma vez, calcular as duas coisas, MDC e MMC. Viu como que é fácil, galerinha? Viu bem? Agora vocês vão ver uma situação problema em que a gente usa MMC. Pessoal, vou fazer aqui para vocês a questão 6 da página 61, que é uma situação problema onde a gente usa MMC. O problema diz o seguinte: em um terminal rodoviário, tipo um terminal, certo? Partem os ônibus de 3 empresas, da empresa Alta Velocidade, Rápido Seguro e Viaje Bem. Os ônibus da empresa Alta Velocidade partem a cada 15 minutos. O da empresa Rápido Seguro, eles partem a cada 20 minutos e o da empresa Viaje Bem parte a cada 25 minutos. Às 8 horas da manhã, eles partiram simultaneamente, ou seja, os 3 ônibus partiram às 8 horas da manhã, certo? Qual será o horário da próxima partida simultânea dos ônibus das 3 empresas? Ou seja, em que horário que esses 3 ônibus vão partir novamente juntos? Sempre que um problema trouxer uma situação de algum fato que aconteceu junto em algum momento e te perguntar quando que esse fato vai acontecer junto novamente,
sempre vai ser a ideia de MMC. Então, nesse caso, nós vamos calcular o MMC de que números, professora? De quais números? Dos tempos que os ônibus partem, dos intervalos que esses ônibus partem desse terminal. 15 minutos, 20 minutos e 25 minutos. Então, de novo, sempre que o problema te der a ideia de algo que aconteceu simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e perguntar quando que isso vai acontecer de novo junto, é MMC. Como é que eu calculo o MMC? Vou fatorar os 3 números ao mesmo tempo. Então, 15, 20 e 25. A gente fatora esses 3 números ao mesmo tempo. Tem número par, começa a fatorar, dividir por 2. 15 não é par, não divide por 2, você repete. O 20 é par, divide por 2, dá 10. O 25 não é par, não divide por 2, repete. Ainda tem número par aqui, ó, o 10. Então, eu sou obrigada a continuar com o divisor 2. O 15 repete, porque não divide por 2. O 10 dá 5 e o 25 repete. Pronto, acabei. Não tem mais número par. Qual o próximo divisor? O 3. Porque o 15 divide por 3, que dá 5. O 5 não divide por 3, repete. O 25 não divide por 3, repete. Agora, só tem número aqui, ó, que divide por 5. Ok? 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Para finalizar, divisor 5 mais uma vez. E na última linha fica 1 para todo mundo, certo? Acabei de fatorar. Eu falei que nós estamos calculando o MMC. Então, quem eu vou multiplicar aqui? Só os que serviram ou eu vou multiplicar todos os divisores? Quando é MMC, você multiplica todos os divisores. Ou seja, eu vou fazer o seguinte cálculo. O MMC vai ser eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Vamos ver quanto que dá isso, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60 e 60 vezes 5 é 300. Esses números aqui eram minutos, então esse resultado aqui são minutos. Então, esses ônibus, eles vão partir juntos novamente daqui a 300 minutos. Só que a pergunta é, qual será o horário? Lembrando que eles tinham partido juntos às 8 horas da manhã, certo? E agora, depois de 300 minutos, vai ser que horas da manhã, ou da tarde, ou da noite? Primeiro, você tem que saber quantas horas são 300 minutos. Como é que eu faço 300 minutos virar hora, gente? Muito fácil. Para você fazer minutos virar hora, é só dividir por 60. Então, eu vou pegar 300 e vou dividir por 60, beleza? Vamos fazer isso, ó. 300 dividido por 60, ou seja, quantas vezes eu multiplico o 60 para chegar até 300, hein? E aí? Se eu multiplicar os 60 5 vezes, eu vou achar 300. Não sobra nada. Ou seja, 300 minutos significa 5 horas. Agora fica fácil, é só a gente contar. Se os ônibus partiram juntos às 8 horas da manhã, depois de 5 horas eles vão partir juntos de novo. Então vai ser qual horário? Vamos lá, 8 horas. 8, vamos contar 5 depois do 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, a resposta da questão. Esses ônibus vão partir novamente juntos às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, ok? Beleza, pessoal? Então, de novo, sempre que um problema te der a ideia de algo que aconteceu junto e te perguntar quando isso vai acontecer junto de novo, é você calcular MMC. Como é que eu calculo o MMC? Fatora os números simultaneamente, todos eles juntos, e depois multiplica todos os divisores. Nesse caso, eu achei 300 minutos. Mas para saber qual horário seria a nova partida dos ônibus, eu tenho que transformar esse 300 em minutos e horas, que é só dividir por 60, eu achei 5 horas.
8 horas com mais 5 horas vai dar 13 horas da tarde, ou seja, 1 hora da tarde é a resposta para essa questão, ok? Agora vai ser com vocês fazendo as atividades. Por hoje é só, pessoal. Beijo grande e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!